Olá, eu sou a Flávia Torres e esse é o PitayaCast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje a minha conversa aqui é com a Andrea Stomme. Ela é educadora física, professora de alongamento na Bodytech, pós-graduanda em biomecânica na Onway e também tem formação em Pilates e Fit Yoga. E é claro que a nossa conversa é sobre alongamento. Bem-vinda, Andrea, tudo bom? Tudo ótimo, Flavinha. Muito obrigada por me convidar para falar de um assunto e de uma modalidade que é o meu carro-chefe, é a minha paixão. Então, muito feliz de estar aqui. Muito bem, eu também. Obrigada a você. E eu aproveito para pedir para você que está nos assistindo pelo YouTube, já deixar seu like, se inscrever no canal. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, deixe estrelinhas aqui para a gente e nos siga também. E não se esqueça de passar esse conteúdo para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Bom, Andrea, eu queria, antes de fazer uma pergunta, porque hoje você atua como professora de alongamento, você é educadora física, mas eu sei que você tem formação em letras e em marketing. Pouca gente sabe, né? Como que você chegou na educação física? Olha, uma pergunta, assim, bem profunda, Flavinha, por quê? Realmente poucas pessoas sabem dessas minhas duas formações anteriores, mas na educação física eu cheguei aos 30 anos de idade, depois de algumas atuações em outras áreas que eu não tinha a mesma paixão, não tinha aquele brilho que você precisa para tornar seu trabalho leve e prazeroso. Então, eu falei, não, gente, não vou fazer na minha vida um trabalho que eu não acorde e fale, uau, vou trabalhar. E aos 30 anos, depois de sofrer 2 desmaios de vasovagal e por orientações médicas, eu voltei. Foi por estresse? Por estresse. Nossa. Por estresse. E aí eu, por orientação médica, falaram, olha, procura algo, vai fazer um curso, vai fazer outra coisa. Sai um pouco dessa zona, desse furacão. E eu já estava trabalhando numa academia, só que, obviamente, na parte administrativa. E eu falei, por que não? E fui. E não me arrependo. Eu acho que foi ali que eu me encontrei. Foi desafiador sentar novamente numa sala de aula com pessoas muito mais jovens do que eu. Mas quando tudo acaba, você fala assim, uau, dei conta. E hoje faz 12 anos que eu sentei naquela cadeira e eu posso te dizer que eu não me arrependo assim, nunca, nem passa pela minha cabeça, porque hoje eu sou uma pessoa extremamente realizada com o que eu faço e tenho muito amor com o que eu faço. Então, isso que é importante, né? O que importa na vida. Porque realmente, você vê, a gente chega eu acho que começa a ficar tão tóxico, né? Quando a gente faz alguma coisa que não gosta. Super. Que a gente chega a esse ponto, né? Esse nível de estresse. Do nosso corpo fabricar você e falar, chega, o que você está fazendo? Então, eu precisei desse impacto, desse choque, mas que foi o que eu falo. Tem coisas na vida que parecem assustadoras, que você fala, meu Deus, né? Mas que são só aquele empurrão que a gente precisa para mudar e falar, não, vamos lá, eu preciso mudar. Verdade. E agora, sobre o alongamento. Andrea, para quem está assistindo a gente tem uma diversidade de público bem grande. Para quem não conhece, o que é alongamento e o que acontece no corpo quando a gente está alongando? Bom, Flavinha, a gente sempre espera uma informação mais técnica, né? Mas, como o seu público ele é diverso, eu também tenho uma paixão de comunicar de uma maneira mais simples. Eu vou te falar o que representa o alongamento para mim. Então, o alongamento ele é uma musculatura que se estende, que se alonga, eu poderia falar tudo essa parte técnica, das fibras musculares, dos tendões, mas eu vou um pouquinho mais profundo e aí eu vou trazer um pouco dessa minha formação de letras e deixar essa explicação mais poética. Alongamento, para mim, é um treinamento, gente, para a vida. Para a vida. O que acontece no nosso corpo quando nós alongamos? Muita gente fala, gente, alongar dói. Alongar é incômodo. Realmente, o público masculino, que é o menos adepto ao alongamento, ele vai falar que dói. Tanto que hoje nós temos poucos homens na sala de aula. Aliás, eu vou colocar um pin aí, depois eu quero perguntar sobre isso. Exato. Então, eu vou até
Então, deixa eu voltar aqui para o foco, incômodo. E aí eu digo que ele é um treinamento para a vida, porque ele é uma pausa que você tem que fazer. Não adianta... Estou falando mais voltado para alongamento estático, tá? Porque existem vários tipos de alongamento, Flavinha. Então, pensando no alongamento estático, que é isso que a gente mais utiliza em aulas de alongamento coletivas. A gente tem aquela pausa, a gente tem o incômodo. Então, nós entramos numa postura e sentimos, percebemos aquele incômodo. Que é aquele ai. Eu tenho que aceitar esse incômodo. Eu tenho que mostrar para o meu corpo, eu tenho que ter uma conversa com o meu corpo, que esse incômodo ele vai ser benéfico. E aí eu paro, eu presto atenção, eu respiro, porque nesse momento a gente sobe trapézio, a gente prende respiração, a gente ou acelera, fica aquela respiração cachorrinho, desesperada, tipo, meu Deus, a professora não vai me tirar dessa postura, vai acabar. Não, é um momento que a gente tem que aceitar, se acalmar, eu acalmo minha respiração, eu converso com o meu corpo para mostrar para ele que está tudo bem. E é nesse momento que eu consigo ter o controle sobre esse incômodo, que vem um estado de relaxamento ou de menos incômodo, é que, de fato, o alongamento muscular acontece. Então, eu falo um treinamento para a vida, porque a vida é exatamente assim. A gente não vai poder evitar os incômodos da nossa vida, mas quando a gente aceita e a gente se mostra no controle que eu falo não é nenhum, não é o controle de, não, sou eu que estou nas rédeas, mas aquele controle de, eu aceito e eu encaro isso com leveza. Então, eu tenho muito fazer essa associação do alongamento, que é esse treinamento mesmo para a gente enfrentar as outras áreas e as outras coisas da vida. Então, quando me perguntam o que é alongamento, eu sempre falo muito que mais, né? Muito além do corpo. Mas essa, de fato, uma conexão de mente, de corpo e de estar presente. É isso. É tão difícil a gente estar presente, né? Muito A gente difícil. parece que está sempre com a cabeça, o cérebro dividido em vários. E é complicado mesmo, né? Muito complicado. É o que eu digo. Tem muita gente que entra na aula de alongamento e está pensando na lista de compras que ela vai fazer, mas de repente vê a dor e aí traz ela para ali. Vai ser assim, cômodo, essa dor. Vamos usar dor também aqui para dizer. Traz a pessoa no presente também, de estar ali. Essa correria tá insana, né? Tá uma loucura. Então precisa dar uma parada, precioso, né? Precisa dar uma parada. E que legal. Então a gente pode dizer que o alongamento ele tem esse benefício, vamos dizer assim, psíquico, né, para a vida. Com certeza. E também tem os benefícios corporais. Exato. Dá para você delimitar alguns, assim? Dá. Eu vou te trazer um exemplo que para mim foi muito impactante. Eu trabalho com muitas pessoas de diversas idades. E isso é muito enriquecedor, porque uma vez dando aula para um senhor, já de mais idade, então nós trabalhávamos bastante com alongamento, mobilidade, e um dia ele chegou muito feliz, Flavinha. Qual era o motivo da felicidade dele? Ele tinha conseguido amarrar os sapatos. Ah, que legal. Aí eu parei, eu olhei para aquela felicidade, eu falei, gente, mas amarrar os sapatos. Aquilo me deu um insight, eu falei, uau, de fato. Olha o quão benéfico é o alongamento. Imagina você vivo, ainda ali querendo viver muito mais, porque nós estamos chegando numa longevidade, cada ano que passa mais, ali as pessoas estão morrendo mais velhas, e você não conseguia amarrar o seu sapato. Era algo que eu nunca tinha parado para prestar atenção. Então, uma coisa simples do cotidiano e que ele já não mais executava. Eu falei, uau, encurtamento, então, encurtamento muscular, ele limita demais. Então, às vezes a gente pensa na hérnia, no nervo ciático, e meu ciático, minha hérnia... Mas olha o quanto além vai o benefício do estar alongado, o quanto ele torna o movimento, movimentos bobos e cotidianos que a gente pode ter a perda se não houver essa flexibilidade para se movimentar, para se locomover, para sentar, enfim. Eu sempre foco assim me traz, quando você fala benefício, me vem à mente esse senhor me dizendo, poxa, eu amarrei os sapatos. Que legal, né? Tão simples, né? É o antes da... Exatamente. É a questão da
da visão de você tratar a doença, né? Aquela questão, não, você tem que começar a ter ações antes. A prevenção. Né? É prevenção. A prevenção. Né? Você não remediar somente, né? A prevenção é uma coisa importante. E essa coisa de amarrar o sapato é bem isso, né? Exatamente. Reflete muito. Para mim, isso é muito significativo, porque as pessoas... houve um tempo em que os acadêmicos discutiam os benefícios do alongamento ser ou não preventivo a lesões. Houve muitas discussões, então, a parte científica acadêmica. Não, houve um estudo em que, se você fizesse um alongamento com o seu atleta, isso poderia gerar uma lesão durante a execução lá do jogo de futebol. Enfim, tem vários estudos, há vários artigos que falam sobre isso. Mas eu falo, gente, a maior parte da população não é atleta. Então, quando eles falam, não, tomem cuidado com o alongamento, porque ele pode gerar, ele feito antes do esporte, ele pode gerar uma lesão. Ou antigamente que se dizia, se você não fizer um alongamento antes da prática, você vai se machucar, porque o alongamento previne a lesão. É muito simplista, acho que não individualiza quando você retrata esses artigos ou essas colocações, Flavinha. Por quê? Poxa, população, a maior parte não é atleta. A prevenção, quando se fala... prevenção de lesão, ela não só tem um fator. Então, não é porque também eu estou me alongando antes que eu vou prevenir a lesão, porque tem vários fatores que provocam essa lesão. Eu tenho uma curiosidade também, essa coisa de alongar. Primeiro, assim, tem gente que fica discutindo se é melhor antes ou depois. Tem você fazer uma atividade atividade física. É a pergunta que eu mais escuto. Mas não só uma lesão, mas, por exemplo, vamos supor, você fez uma musculação. Certo. Você mudou o treino, é o primeiro treino que você está fazendo, você está começando, você vai ficar com aquela dor nos 2 dias. Muscular. E aí, o alongamento ajudaria a diminuir essa dor? Fiz 2 perguntas. Fica mais antes ou depois, ou a questão da musculação? Excelente. O que eu mais tenho de perguntas na minha aula é exatamente essa, professora. E agora? Eu não fiz ainda a minha musculação. Posso ir lá treinar? Pode. Então. Por quê? E eu volto para aquilo. São alunos que me perguntam, são alunos que eu conheço. Eu conheço aquele aluno, eu conheço aquele corpo e eu posso dizer para ele, pode fazer a sua musculação. Eu sei qual foi o tipo de alongamento que eu dei a ele, a intensidade desse alongamento e o que ele vai executar em sala de aula. Se você é uma aluna, porque a Flavinha é minha aluna, gente. Eu sou suspeita aqui para falar. Suspeita. Mas digamos que você não fosse a minha aluna e eu não conhecesse você e você me fizesse essa pergunta. A resposta que eu te daria é, depende. Depende de que tipo de alongamento você fará, que tipo de atividade você vai executar, porque cada corpo, Flavinha, é um corpo. Por mais que a gente tenha hoje muitos estudos, eu sou aquela que defende, levanto a bandeira da individualidade. Cada aluno responde de uma maneira, cada ser humano responde de uma maneira. Por exemplo, eu tenho alunos que são golfistas, tenistas, e eu passo alongamentos para eles como aquecimento. Alongamentos dinâmicos, que têm a ver com os músculos que eles vão trabalhar durante esse esporte. Então, um golfista, eu peço para afastar a perna, giro o corpo para que a gente libere os feixes, os musculares ali, por exemplo, de um músculo que é super importante, que é o iliopsoas ali, que vai girar, enfim. Cada caso é um caso. Mas pode trazer ali vai trazer malefícios, vai trazer uma lesão? Puxa, eu acho muito difícil, a chance é muito pouca. Ser por causa do alongamento, não é? Exato, Às ser vezes por causa uma do coisa alongamento. errada que foi feita durante o exercício, né? Sabe outra coisa também que eu fico ouvindo discussão? E para mim, eu nem ligo mais para isso, mas tem gente que fica discutindo o que é melhor você fazer o aeróbio. Por exemplo, eu gosto de fazer, às vezes, pelo menos, às vezes, quando eu consigo, eu faço meia hora de aeróbio e depois eu faço musculação. Tem gente que fica falando que, se você quer perder peso, você tem que fazer depois. Se você... cheio de regrinhas, gente. Não, vida prática não dá.
Assim, eu Olha, acho que você tem que fazer o que você dá, você consegue. No fim, eu acabei formando a sua opinião, eu não tô nem aí pro que falam mais, sabe? Você tá fazendo antes? Não é porque isso não é certo, você tem que fazer assim. Falam, gente, tchau, tô indo fazer. Eu fiz, né? Eu fiz, eu tô me o que deu sentindo e pronto. bem. Eu acho que o grande segredo é esse, Flávia. É você mesmo dar a sua resposta. Claro, aí a gente volta para os artigos, a gente volta para os apontamentos. Não, o aeróbico antes ou depois, o alongamento antes ou depois. Gente, se perceba, se perceba. Nossa, eu continuo, eu mesmo fazendo a minha esteira, executei o meu treino de musculação com a mesma intensidade, com as execuções bonitas, o movimento perfeito, com os pesos corretos. Poxa, não interferiu. Olha que bacana. Agora, pode num outro ser humano colocar uma intensidade maior na esteira dele e ele não conseguir manter o nível do treino dele de força. Tá, mas qual era a intenção dele? Qual era o objetivo? Então, esse tipo de questionamento, aí eu volto a dizer, é muito simplista, é muito raso. É raso. E sempre vão ter os sabichões, doutrinadores, os donos da verdade. Os donos da verdade sempre existirão ali para questionar e dizer. Então, eu sempre digo, nesse caso, depende. Antes ou depois? Depende. Depende do quais são os seus objetivos, o seu esporte, enfim. E qual é o tipo de alongamento. É para aquecer? Eu queria fazer um alongamento para aquecimento. Não é o mais indicado. O indicado para você aquecer para uma atividade é você executar o movimento da própria próximo ou próprio, sem sobrecarga, enfim. Mas temos alongamentos dinâmicos que vão auxiliar? Temos. Então, depende, Flá. O alongamento dinâmico que você faz é aquele que a gente faz meio que em movimento, assim. Em movimento. Né? Por exemplo, eu vou correr. O que eu costumo fazer? Eu encosto a minha mão na parede, eu deixo uma perna livre e eu jogo ela para frente e para trás, para frente e para trás, e vou a cada movimento tentando aumentar a amplitude. Isso é um alongamento dinâmico. Aí do alongamento dinâmico tem algumas particularidades também. Então eu só faço isso. Não. Você tem que ter uma cadência, ou seja, um ritmo e um progresso de execução para que ele não te machuque, porque você não vai chegar forçando a musculatura. Senão eu contraio e não solto, e não alongo, enfim. Tem alguns detalhezinhos, mas não é nosso foco agora. A gente está falando sobre alongamento mais esse mais paradinho do relaxamento. E aí, eu queria te perguntar uma coisa, assim, esse que a gente faz, né? Que é a aula que a Andrea dá. A gente faz ou em pé, ou sentado, encostado na parede, tem várias maneiras. Mas, assim, a gente percebe que tem, numa sala de aula, níveis diferentes de flexibilidade entre as pessoas, né? Muito. E às vezes você fica um tempo sem fazer, ou sei lá, vamos falar a verdade, a gente sempre fica olhando para o lado do outro para ver como que o outro, a gente fala assim, aquela pessoa, olha como ela consegue, eu não consigo ainda, tal. Como que é para alguém que nunca fez alongamento, ou não é tão alongado, chegar e ficar se comparando com os outros? E é verdade que a gente consegue mudar isso com o tempo, com persistência? Vamos lá. Bom, na minha aula, eu utilizo algumas ferramentas para amenizar esse tipo de comportamento. Sempre meia luz, eu costumo apagar a luz, deixar um fio de luz, já para dificultar essa comparação, de olhar para o coleguinha do lado. Porque é frustrante. Se eu estou começando, a frustração é maior ainda. E o alongamento, ele exige você com você mesmo. Eu sempre falo, quanto mais presente você estiver, você consegue perceber até a hora que a musculatura que está ali contraída, que vem aquele primeiro momento, que o alongamento tem um primeiro momento que o corpo diz para você, não, você vai me machucar. E aí ele te trava. Por isso o incômodo. Ele é automático, é uma contração involuntária. E depois que você se acalma, que você mostra, é que vem tá tudo bem, eu posso soltar. Isso acontece uns 30, depende de cada pessoa, não vou nem falar
segundos. Eu costumo deixar os meus alunos 45 segundos a 1 minuto numa mesma posição estática. E dentro desses 45 minutos, se eles estiverem ali presente no corpo deles, eles vão perceber esse momento que a musculatura relaxa e consegue alongar. Que você consegue, uau, soltei um pouquinho mais. Então, se ele está ali se comparando, preocupado com o que está acontecendo externamente, vai demorar muito mais para que esse aluno atinja uma habilidade, atinja um corpo mais flexível. O tempo para que eu atinja essa flexibilidade vai variar de um aluno para outro. Então, esse aluno que está olhando mais o externo, com certeza ele vai demorar mais. Acervo motor. Uma criança que já se deparou com alongamento na infância, por exemplo, as menininhas do balé. Fiz balé, professora, até os 10 anos de idade, mas depois parei, não fiz mais nada de alongamento. Ela vai entrar na sala, assim como todo mundo estará ali com seus encurtamentos normais, mas vai ser uma pessoa que vai ter uma evolução mais rápida. Por isso, não compare. Quando me perguntam quanto tempo vai demorar para eu conseguir alongar e conseguir encostar a mão no chão. Se alguém te disser assim, olha, 1 mês, 2 meses, duvide dessa pessoa, porque cada pessoa vai de acordo com o que ela tem de vivência lá atrás, de acordo com o que ela tem de conexão com o próprio corpo. Então, por isso que eu digo, o alongamento ele vai muito além da parte mecânica, física. Ele exige a cabeça estar ali junto, presente. Que legal. E você está falando muito que assim, a pessoa chega, sente o incômodo e para a respiração. Qual que é a importância da respiração? Nossa, total. Total. Então, a gente vê a respiração tomando importância, que eu comparo muito com crises de ansiedade. Não sei se você já viu aquele peixinho que é muito famoso no YouTube, que é para controle de ansiedade. Não, que as pessoas usam. É uma ferramenta que se usa, um bichinho, um peixinho, e ele vai e volta para a pessoa que está em crise. Porque a ansiedade, ela vem muito... Junto com a ansiedade, vem um descontrole respiratório. E esse peixinho vem para que a pessoa consiga ter aquela respiração mais prolongada. E através dessa respiração prolongada, ele vai acalmando o seu corpo, sua mente. É um vídeo que tem no YouTube? É um vídeo que tem no YouTube. Ele é bem antigo. Vou colocar o eu link vou te aqui mandar. Vou te mandar. Eu tá. tenho ele super fácil, porque eu já lidei com muitas pessoas com crise de ansiedade, muitos alunos, amigos. E eu sempre tenho ele ali em mãos para disparar. Falar, olha, respira com o peixinho. E esse respirar com o peixinho, esse controlar, ele tem tudo a ver com alongamento. Porque nessa fase de incômodo, vem esse descontrole respiratório. E quando a gente traz a respiração mais calma, ela funciona exatamente... Sabe essa conversa que eu disse que a gente tem com o nosso corpo? A linguagem dessa conversa é a respiração. Então, se eu estou ali com a minha respiração prolongada, calma... Eu estou mostrando, estou conversando ali com os meus músculos. Olha aqui, ó, tá tudo bem, tá tudo calmo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no controle. E ali se dá, através do relaxamento. Eu falo que o alongamento, o maior desafio do alongamento é esse. Dentro do meio do desconforto, você conseguir relaxar. Porque só relaxando é que a gente consegue alongar. Não tem outra maneira. Que legal. E que cuidados que a gente tem com Você acha que tem perigo da gente se machucar no alongamento? Tem que tomar algum cuidado? Tem. Assim como qualquer atividade física ou qualquer movimento que você faça na vida, Flavinha, você precisa estar atento. Atento com postura. Tem um alongamento que eu sempre olho, gente, às vezes você sai ali no espaldar, que ele é muito comum, que é o alongamento do tríceps. Sei. Você vê ali no espaldar, as pessoas fazem isso aqui, ó. Tô joga a cervical torta. e torce, porque ele quer, de qualquer maneira, alongar o tríceps, mas ele não se importa com todo o alinhamento dele de coluna, que está tirando. Então, eu me importo demais, eu me incomoda muito. É uma coisa que eu sempre em aula falo, gente, se organiza, perceba teu corpo, encaixa teu tronco em cima do teu quadril, olha para frente. Deixa que as coisas aconteçam dentro da sua organização. Então, eu não vou estragar uma parte minha para alongar outra.
Então, muito cuidado. Presta atenção na sua postura. Não foca demais num lugar e desorganize outro. E uma coisa que é mais, assim, que eu bato mais na tecla ainda é... Ficou bastante tempo numa postura, nós temos ali o que liga o nosso músculo eu falo uma fitinha, eu vou falar bem leigo mesmo, tá, Flavinha? Claro, para assim, todo mundo entender. Isso, para entender, uma linguagem bem simples, bem leiga. Imagina que seu músculo tá aqui e tem 2 durexinhos segurando ele. São os nossos tendões. Quando a gente fica numa posição de alongar essa musculatura, esse tendão ele também é tracionado. Então, ele tá ali, ele também se alonga após o alongamento da musculatura. Aí você ficou lá, 1 minuto naquela postura, naquela posição. Acabou, gente, vamos voltar. Saiam dessa posição. Você vai precisar contrair a musculatura. Uma contração muscular, ela é um encurtamento de músculo. Meu bíceps está aqui, ele tem um parâmetro. Quando eu flexiono, ele encurta, entre aspas. Nesse encurtamento, ele traciona o tendão, porque ele encurtou. Então, ele puxou o tendão de volta. Só que esse tendão está em estiramento. Vou usar bem leigo, gente. Depois os críticos vão falar, acadêmicos vão me corrigir. Não, mas a gente não está dando aula aqui para professores. Não estou dentro de uma sala de aula, estou falando pessoas comuns, como eu explicaria para uma aluna. Como eu explicaria para uma aluna, para ficar bem claro mesmo. Então, o que eu sempre digo? Cuidado. Se eu estou ali, por exemplo, numa extensão de pernas, minhas pernas estão afastadas e eu fiquei... Usa os braços que estão relaxados para trazer sua perna de volta. Ou gira essa perna com suavidade. Movimenta, saia dessa postura em movimentos fluidos, suaves, ou auxílio da mão. Cuidado. Porque são nessas transições então, que a gente acaba se de machucando. mudar o movimento. Mudar o movimento. Sair de uma postura para outra, cuidado. Quanto mais tempo, mais atenção a gente precisa ter nessas transições. André, quando eu fazia hidroginástica, eu gostava de alongar na água. Delícia. E é bom? É melhor? É uma coisa diferente? Diferente. Eu não gosto de melhor ou pior, porque cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho alunos que com massagem, eles ficam mais tensos. Olha que coisa. Como massagem pode? Que é para ser uma coisa relaxante, que eu amo de paixão. Já recomendei para um aluno massagem e ele ficou mais tenso do que ele chegou. Que ele não gosta de ser tocado. Tá. Então, eu não gosto de usar melhor ou pior. Mas tudo que traz relaxamento vai ser benéfico para alongar. Hoje, o que está super em alta? Hot Yoga, que usa a temperatura quentinha, bem quentinha, inclusive, para relaxar a musculatura e, com isso, a pessoa alongar melhor, com mais comodidade. A água, gente. A água é uma coisa maravilhosa, né? Para quem gosta, vai trazer aquele estado de relaxamento, vai trazer essa suavidade no movimento e vai, sim, para quem gosta de água, ajudar essa musculatura a se alongar melhor. É que eu tenho a impressão que na água eu conseguia fazer algumas coisas que eu não conseguia fazer no solo. Entendeu? Tipo... Por exemplo? Por exemplo, tem uma barra na piscina e a extensão da perna, por exemplo. De fazer Perfeito. Consegui melhor na água. E uma água morna. É. Aí você juntou 2 coisas muito gostosas, né? Para quem gosta de água. E o calor também propicia essa soltura, esse estado de relaxar. Nossa, para a coluna era maravilhoso, né? Perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso. Andréia, e assim, falando em dor na coluna, já vou entrar em outro assunto. Qual que é a importância? Você acha que é mais importante? Porque, assim, eu vejo gente mais velha fazendo alongamento. É difícil ver jovenzinho, assim, fazendo. Você acha que é mais importante ou depois dos 40? Ou a importância muda porque vai ajudar em outras coisas? O que rola com essa questão da idade, hein? Bom, rolam 2 coisas aí muito importantes, Flavinha. Primeiro, que o jovenzinho, ele não pensa que ele não vai amarrar o sapato lá na frente. Ele pensa no bíceps que ele vai exibir ali, a barriga tanquinho, então ele vai, geralmente, dar prioridade no treinamento de força. Então, ele vai mudar o foco. Eles costumam entrar na aula depois que eles se machucaram, que eles sentiram alguma dor. Ou o médico recomendou. Já as pessoas mais experientes, eles ou já vieram ali de
de lesão, alguns uma coisa, episódios tá. de dor, o corpo está mais... ou estão priorizando mais a saúde. Já caiu a ficha de que saúde é mais importante e que você fazendo uma atividade física, foco na saúde, o corpo vai vir também. O corpo vem ali como segundo plano, mas vem. Então, eu acredito que existam dois fatores aí. Sobre a importância de alongar, já em idades mais avançadas. Super importante para o idoso. A flexibilidade, ela interfere diretamente na nossa motricidade. Então, se eu sou flexível, eu vou ter movimentos mais firmes, mais limpos, digamos assim. Hoje, o que mais mata velhinhos é queda. Queda, né? Seja direto ou indiretamente, a queda tem sido o maior fator de morte para os idosos. Então, se eu tenho um corpo ativo, um corpo mais flexível, isso vai me ajudar a ter uma movimentação, ter movimentos melhores, digamos assim. Vai beneficiar nessa parte do movimento, vai beneficiar na parte de queda. Claro que equilíbrio, musculatura forte ali, vai influenciar. Desculpa, Mas, imagina, vai ter toda uma influência. Então, é mais uma coisa que vai ser benéfica para o idoso. Então, é super importante, até porque, Flavinha, conforme nós vamos envelhecendo, alguns componentes elásticos do nosso corpo, que são ali facilitadores do alongar, da flexibilidade, a gente vai perdendo com o passar dos anos. Então, é mais aí um fator de você se manter ali ativo e flexível, porque realmente o velhinho perde flexibilidade. Tá, então, importantíssimo, gente. Importantíssimo. Vamos voltar, a gente está falando agora em públicos, né? Vamos voltar àquela questão dos homens. Vamos. Vamos ver, parece aquela coisa do Tostines. O Tostines é mais crocante porque vende mais ou vende mais porque é crocante? O homem não é flexível porque ele não vai ou ele não vai porque ele não é flexível? A mulher, ela tem mais facilidade, ela tem mais componentes elásticos por conta de uma série de fatores. Nós, para termos bebê, a gente precisa ter um corpo mais flexível. Então, nós temos essa vantagem. Não que um homem que pratique, que tenha persistência, que frequente ali, que faça, não possa ter. Nós temos bailarinos incríveis que têm uma flexibilidade assim, absurda, né? Mas os homens, eles são menos resistentes ao incômodo. A mulher também nasceu com essa vantagem, digamos assim. Eu acredito que a questão do parto seja a magia disso. Nós somos mais resistentes a dores, nós somos mais elásticas. Os homens são menos resistentes a dores e menos elásticos. Isso é, assim, nítido na aula de alongamento. Hoje, lá tem uma média de 18, 20 pessoas em aula no horário do almoço. Dessas 18, 20 pessoas, agora, depois de 8 anos, é que eu tenho 3 homens na minha sala que vão ali constante, diariamente, nas aulas. Mas é nítido, e eu já brinquei com eles em sala de aula. Falei, olha só, até que enfim nós temos homens que suportam o incômodo. E nossa, isso também é outra coisa que a gente pode ir lá pelas questões psíquicas, né? Exato, já muda para psíquicas. Né? E eu tô falando de conhecimento empírico, tá? Não tem nenhum estudo que eu tenha lido, nenhum artigo científico, mas é assim, meu conhecimento empírico e ali muito que eu... bom. Então, quer dizer, toda essa questão não impede que os homens vão e façam, possam trabalhar essa flexibilidade e esse incômodo. Exato, né? Que possam ser tão alongados quanto nós. Muito bom. E agora, assim, o alongamento, ele ajuda mesmo na manutenção de dores? E que tipo de coisas que chegam para você na tua sala com mais frequência? Dores lombares. Campeã, acho né? que é campeã, porque hoje as pessoas ficam muito tempo sentadas. Eu falo que a minha guerra ali é infinita, porque eu tenho advogadas que ficam 12 horas sentadas e vai ali fazer um alongamento de 50 minutos. Eu falo, é injusto, gente. São meus 50 minutos contra as suas 12 horas sentadas. O estar sentado, essa posição de estar sentado, ela tem uma compressão discal em lombar, lombo sacral ali, L5, S1, que é muito...
assim... Você falou L5, S1, você chamou aqui a minha, Eu tá? falo, Exatamente a minha. Eu até falei, eu vou usar esse termo porque eu tenho certeza. As pessoas Porque se identificam. eu vejo, a pessoa, eu tenho uma hérnia, eu tenho uma protusão, L4, L5, L5, S1. Então assim, já tá tão comum, já tá tão popular, que eu vou poder usar aqui sem problemas com a parte técnica. Então, elas chegam com dor lombar. O alongamento, ele vai auxiliar? Vai, porque caso essa dor lombar, ela seja por falta de movimento. Então, o que acontece, Flavinha? Nós temos ali o nosso disco vertebral. Ele tem um anel fibroso e um líquido pulposo. Nós nos mexemos, esse líquido, ele vai se movimentando ali dentro das vértebras. Você imagina eu ficar muito tempo pressionando esse líquido só num ponto. Ele vai empurrando esse anel, ele vai empurrando essa borda, essa fibra. Que aos poucos, ela é fibrosa. Essas fibras vão se rompendo, ficando mais frouxas. E nós temos nervos que passam por ali. Então, aos poucos eu vou ganhando uma protusão, que aquilo vai me gerando desconforto, que os paravertebrais vão se sobrecarregando, ficando tensos, enfim. O que eu preciso? Eu preciso de movimento, eu preciso liberar. Enfim, então chegam bastante pessoas assim, reclamando disso, que eu acredito que seja. Então, nesse caso, eu consigo trazer um pouco mais de conforto a ela, com o alongamento, liberando o quadrado lombar, dando espaço, movimento para que esse líquido ele passe a se distribuir melhor. Nervo ciático, minha dor no ciático também, todo mundo ali já conhece o bendito do ciático, que muitas vezes se dá pela falta de alongamento de glúteo médio, mínimo, piriforme. Então, causado algumas vezes por encurtamentos ali de musculaturas próximas ao glúteo. Então, a gente consegue trazer também alívio dessas dores e até eliminar essas dores. Encurtamento de posterior de perna. Também fica ali, se eu tenho encurtamento, ele fica puxando e nosso corpo é todo ligado, uma coisa ligada à outra, então vai desestruturar, que vai causar dor. Então, quando a gente tem ali posterior de perna alongado, um glúteo alongado, um quadrado lombar alongado, isso libera, tira essas tensões, esses acúmulos de tensões, geralmente são que causam as dores e, oportunamente, ali com o passar dos anos, causam lesões. É legal, eu posso dar o meu testemunho de que, assim, esse ano eu tenho problema, né, na lombar, é uma coisa muito, muito chata. Eu tive crise já muito forte, a ponto de chegar no hospital de cadeira de rodas, assim. Uau! Tamanha dor. Mas com o tempo eu acho que a gente vai aprendendo a lidar, né, porque ela não vai sair. Esse ano eu consegui não ter nenhuma crise e graças ao alongamento, fazendo alongamento 3 vezes por semana e em casa também. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Como que é no dia a dia, pensando fora de... Essa tua aluna que fica 12 horas sentada numa cadeira, é muito, né? 50 minutos contra 12. Sim. Como que ela faz no meio dessas 12 horas? Dá para fazer algum alongamento? Tem alguma coisa, assim, alguma dica para esse pessoal que tem essa questão? E também, pessoal que fica em pé também, né? Eu sinto muito quando eu fico em pé, por exemplo. Olha só. Quando eu, por exemplo, cozinho. Você fico em pé, esqueço, né? O que a gente pode fazer? Então, o cozinhar, o estar em pé ainda tem um agravante, porque geralmente a gente inclina o tronco à frente e aí a gente tem mais uma sobrecarga ali na nossa coluna. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, as pessoas que estão sentadas. A gente consegue, na nossa cadeira mesmo, fazer alguns movimentos para alongar que vão, assim, ajudar muito. Então, estou sentada na minha cadeira. Eu mantenho o meu quadril para frente, estabilizado. Eu posso girar, fazer um giro de tronco, encaixando o meu braço atrás da cadeira. E olhar por cima do meu ombro. Então, eu faço um crescer com a minha coluna, faço um espiral e alongo. Olha que legal, sem sair da cadeira. Simples, sem sair da cadeira. Assim, você já está esticando tudo aqui, né? Você já está fazendo um espiralar do teu corpo que vai alongar algumas musculaturas, que vai dar esse alívio.
Empurrei minha cadeira um pouco para trás, me deitei sobre as minhas coxas. Nossa, solta os braços ali Nossa, isso dá um embaixo. alívio. Isso já vai tirar um pouco dessa pressão, dessa sobrecarga nas suas costas. Cruza a perna, cruzei a perna, joga o corpo por cima. A maior parte das pessoas não vai conseguir. Ela vai ficar aqui no alto, não vai conseguir se aproximar da perna, de tão encurtado que é esse movimento de glúteo. Então, faça isso. Gira teu corpo, solta, traz um relaxar, um movimento para essas vértebras. Movimenta teus ombros, ó, encaixa. Outra coisa que a gente faz, encurtamento de peitoral. É As verdade. pessoas estão cada vez mais fechadas, Nossa. né? Se curva sobre a mesa ou sobre o celular e tá aqui, fechado. Gente, encaixa, ó. Usa o apoio da cadeira, eu encaixo. Eu abro o peito. Ai, eu já Olha que estive- delícia. Olha como abre. É ótimo Olha mesmo. como alonga o peitoral. Uhum, Então, coisas simples. verdade. Que, assim, a princípio o coleguinha do trabalho vai te achar maluco? Vai, mas Ou depois você vai estar chama copiando. o coleguinha, vamos fazer Vamos junto? fazer junto, né? né? Daqui a pouco meu ali tá copiando também. Em pé. Poxa, em pé gira quadril. Solta. Puxa os braços para o alto, sabe? Vai para um lado, vai para o outro. Dá movimento. Mesmo que eu não precise, mas eu alongo até sentir a dor. Não precisa ser aquele alongamento estático que a gente faz em sala de aula. De repente, assim, pega ali ao longo do dia e levante. Se eu trabalho muito tempo sentada, levanta. Não deixa a água na mesa. Lembra de levantar para buscar sua água. Isso também já vai ajudar bastante nesse descomprimir, nesse ganhar espaço. Eu falo que alongar é ganhar espaço, É Flavinha. verdade, é verdade. Agora, e essa questão do celular? As pessoas hoje pegam... Gente, mas é uma coisa... Bom, primeiro que assim... Surreal. Parece que esses... Vocês viram aquele filme Matrix? As pessoas que viram umas pilhas... Ou a gente está vivendo a Matrix. Você olha na rua, em qualquer lugar, tá todo mundo assim, né? Às vezes eu até falo, ai, meu Deus, vou parar. Vou ler um livro, mas... A gente está assim o tempo todo. E a gente está assim, e aqui, olha, pescoço, São, né? se eu não me engano, eu tenho um estudo que fala que são 27 quilos de Que peso loucura. nesse ângulo mais baixo que a gente coloca sobre a cervical. Nesse caso, Flavinha, aí que eu falo que o alongamento ele é um auxiliar. Quando falam de prevenção de lesão, ele é um auxiliar. Sozinho ele não dá conta. Você tem que parar de fazer Quando isso. eu faço esse movimento do celular, eu tenho dois problemas. Um alongamento de uma musculatura e o encurtamento de outra. Eu dou essa dica, se eu estou no chão e eu consigo apoiar as mãos, eu sempre falo para elevar. Olha que feio, né? Coisa que a gente costuma fazer, que fala que é errado, tá aqui. Falo, eleva esse ombro. Olha como o trapézio sobe. Aí ele vai servir de travesseiro para você jogar essa cabeça para trás. Joguei a cabeça para trás. Ele já vai alongar essa musculatura que está encurtada. Eu falo, fecha o lábio, fecha a boca e relaxa a língua lá atrás. Respira pelo nariz. Isso daqui vai alongar. Só que eu alonguei aqui, tá? Eu tô fazendo, mas eu continuo com essa projetando o meu pescoço para frente. Traz a força. Aí eu venho com treinamento de força para essa musculatura que eu ando alongando o tempo inteiro a olhar o celular. Então é um complemento. Olha que bacana. Por isso que eu falo. Eu ia amar falar que o alongamento ele é o salvador da pátria, que só ele mas não é preveniria só a isso, lesão, né? mas não é Claro. só isso. Então, E o que você diria, assim, para esse pessoal que a gente vê, bom, que primeiro que torcem o nariz para alongamento, e ele, assim, eu vejo gente, ficou reparando na academia, gente que entra, faz um monte de coisa, entra e sai, não alonga. Não. Né? O que você diria para esses alunos? Ai, porque a gente não aprende muito, a maioria das pessoas não aprende pela dor, não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Então, provavelmente, uma hora ou outra, essas pessoas vão acabar ali numa fisioterapia, sofrendo e alongando. Não tem como, Flavinha, é equilíbrio. A vida, ela é feita de equilíbrios, é in, out, não adianta. Nós aprendemos hoje, está muito em alta, ao treinamento de força, né? A gente precisa de músculo, então as pessoas contraem com muita facilidade. Eu faço força, eu faço a contração com muita facilidade, mas e a extensão? Cadê esse equilíbrio? Então, reforço isso. Vai ter que alongar, a gente tem que equilibrar.
só contrair, daqui a pouco você sobrecarrega a tua articulação, você vai ter problema. Você vai chegar, a conta vai chegar. E agora, o que eu tô achando super interessante é que eles agora usaram a palavra mobilidade. E eu achei super legal. Porque você vê hoje no espaldar esse pessoal que eu odeio alongamento, mas está ali fazendo aquele treino de mobilidade que nada... Muitas vezes eu olho e é um alongamento dinâmico. Que legal. Ele está fazendo ali um alongamento dinâmico, mas ele chamou de mobilidade. Então, ele está satisfeito porque ele continua levantando aquela bandeira sua contra alongamento. Estou aqui fazendo uma mobilidade. Mas que bom que ele está fazendo um alongamento. Mas está tudo certo. Legal. E agora, assim, para encerrar, a gente... já falou um pouco sobre isso, mas eu queria falar sobre qual a importância de ser flexível no momento do alongamento e na vida. Flexibilidade. Nossa, flexibilidade. Quando me perguntam, quando me vem em sua cabeça, Flavinha, eu lembro daquela história do bambu. Eu não vou me recordar onde eu li, onde eu vi, mas que a gente tem que ser como o bambu. Os bambus são fortes, né? Resistentes, mas eles são flexíveis ao mesmo tempo. E isso faz com que nem os maiores ventos... A gente entorta, mas não quebra, não é? Exato. É essa história. Então, acho que isso resume, isso retrata muito bem o que é ser flexível na vida. Se você enrijecer demais... você vai quebrar com facilidade. Então, tem que ter ali uma coisa muito engraçada que eu conheci recentemente, depois de uma história engraçadíssima. Eu e meu marido esquecemos de comprar nossa aliança de casamento. Uma semana antes, a assessora falou, como vai ser? Ainda bem que e a gente pensou, antes. Meu Deus, a gente não tem uma aliança. E precisaria encomendar, demoraria tempo. Fomos pesquisar na internet e encontramos um tal de tungstênio. Bom, pesquisando, o tungstênio é um metal super resistente. Ele não arranha. Enfim, tem uma série de benefícios. Só que qual é o ônus do tungstênio em relação ao ouro? Ele é muito resistente. Ou seja, ele quebra. Diferente do ouro, que é maleável, que amassa, que risca, mas que não quebra. Que legal. Olha que coisa. Então, eu digo que são duas coisas que me vêm à mente. O bambu e o tungstênio. Enfim. Sejamos todos bambus. Sejamos todos bambus. É isso. Legal, André. Obrigada, viu? Obrigada por essa conversa e tantas dicas pra gente. Que delícia de bate-papo. Super obrigada por ter me convidado. É uma coisa assim que eu gosto muito, de fato. Acho que dá para perceber que me enche os olhos de falar. É uma aula que eu deixei as aulas coletivas que eu ministrava, corrida, ginástica postural, pilates, e fiquei só com alongamento porque de fato me faz um bem. Saber o quão benéfico ele é, Flavinha. E tá aqui falando sobre alongar e tentando ali plantar uma sementinha em quem ainda tem alguma dúvida a respeito, enfim. Super obrigada. Vocês imaginam essa pessoa calma, com essa voz, você fazendo uma aula de alongamento, gente, vocês vão amar alongamento. Né? Então, eu convido todos a fazerem uma aula com a Andréia na Bodytech do Chapéu Dourado. Obrigada a você também por ter assistido. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, no YouTube. E se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitayaCast, deixe estrelinha. Se gostou desse conteúdo, assistiu até agora, passe esse vídeo para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Um beijo, tchau, tchau!